Olá! Neste vídeo você encontrará uma revisão geral de matemática financeira, incluindo a teoria resumida, as fórmulas, algumas questões comentadas e dicas que poderão ajudar na hora da prova. A matemática financeira é baseada na ideia de que o dinheiro varia ao longo do tempo. Isso acontece porque se de repente um banco, que eu chamei aqui de A, vai ceder um certo recurso para que o B utilize, ela quer ser recompensada por isso. Ela não vai emprestar R$1.000 para daqui a 2 anos receber os mesmos R$1.000. Isso ocorre primeiro devido ao risco, porque de repente o B não vai quitar com o compromisso, e aí o prejuízo fica para quem emprestou. Envolve a utilidade, esse A poderia utilizar de outra forma mais interessante, e também a oportunidade de fazer investimentos ou de emprestar para alguém que poderia sim pagar um valor maior. A lógica é, assumimos aqui que um valor hoje não terá o mesmo valor daqui a um tempo. Esse valor irá variar e é exatamente o que nós estudamos em matemática financeira. Como essa variação ocorre? É importante, antes de tudo, saber que temos alguns conceitos básicos que ajudam a entender quando formos resolver questões. E um deles é o capital. Em geral, a gente usa o termo capital para representar qualquer valor em dinheiro. Mas quando estamos começando a estudar a teoria de juros, em exercícios mais básicos, ele também passa a ser sinônimo de valor atual, valor presente, principal. Coloquei aqui alguns sinônimos que ajudam na hora de interpretar questões. Então imagina alguém que pegou um valor emprestado hoje, ou aplicou algum valor hoje, podemos sim chamar de capital. Aqui sugeri principal, valor financiado, valor do empréstimo quando for juros, e valor do investimento quando a pessoa for aplicar um valor e receber os acréscimos, valor da aplicação, valor atual, valor presente, a banca Sesgran Rio gosta muito desse termo, valor à vista quando não é entrada e valor recebido. E antes mesmo de aprendermos a calcular o que são juros, também é interessante saber o que ele significa. É aquilo a mais que a pessoa recebe quando aplica um certo valor ou aquele valor a mais que ela paga quando faz um empréstimo, um financiamento. Ele aparece como juros, como acréscimo, como rendimento, como rentabilidade, por exemplo. Outro termo muito importante em matemática financeira é a ideia da taxa de juros. Em geral, são porcentagens associadas a uma certa unidade. 3% ao mês, 26%, 35% ao ano. E aí já estou adiantando que eu estipulei no nosso curso trabalhar com fator unitário dentro das fórmulas. Então, quando a taxa é dada em porcentagem, normalmente eu passo a ter duas opções. Escrever em forma de fração, então 3% é 3 por 100 ou sobre 100, ou mesmo dividir 0,03. Já adianto que em juros simples, eu costumo trabalhar em forma de fração. Em juros compostos, eu costumo dividir. Vocês verão isso nos exemplos daqui a pouco. Então, 26,35% ao ano, eu poderia escrever como 26,35 sobre 100, ou 0,2635, bastaria andar 2 casas para a esquerda, divisão por 100. E algo que eu utilizo aqui bastante, principalmente na parte mais avançada de equivalência de capitais, é a ideia de desenhar o diagrama de fluxo de caixa, que é uma linha do tempo. Como o dinheiro varia ao longo do tempo, é possível mostrar isso através desse diagrama. A lógica é, coloque o valor na sua respectiva data. Se quiser ser bem rigoroso, quando for entrada de dinheiro você põe uma seta para cima, quando for saída você tem uma seta para baixo. Eu aproveitei aqui para mostrar as duas principais aplicações de juros, em questões mais simples, que envolvem apenas um valor. Se for um empréstimo, então está entrando o valor na data zero, seta para cima, vai haver um período de capitalização e a pessoa irá pagar de uma vez ao final, que eu chamei de prazo N. Ele vai pagar o valor futuro, né, que daqui a pouco vamos definir como montante, que é exatamente a soma do valor que ele pegou emprestado mais os juros do período. Essa seta para baixo que ele vai pagar ao final. Mas se for uma aplicação, é o contrário. Está saindo dinheiro do caixa, a pessoa está deixando dinheiro no banco, é o valor presente. Mais à frente, ela vai resgatar, mas ela vai resgatar um valor maior, né? Chamei de valor futuro aqui, tem vários sinônimos, que é exatamente a soma do que ele aplicou mais o rendimento do período, que aqui a gente acaba chamando de juros também, para simplificar na hora da fórmula. Mas aqui ele está recebendo esse valor e não pagando.
E com isso já podemos entender e daqui a pouco resolver questões sobre juros simples. A lógica aqui é, se você tem um certo valor na data zero, que era uma aplicação, e quer calcular o juro em um período, bastaria aplicar a taxa, que é a porcentagem, uma vez só, ou seja, jogar a porcentagem sobre o valor. Com números, a pessoa aplicou 100, a taxa é 10% ao ano, depois de um ano ela pegaria 110. Mas suponha que ela não vai resgatar, ela vai deixar mais um ano. Que juros seriam entre a data 1 e a data 2? Continua sendo 10% porque é um ano só. 10% sobre o mesmo valor inicial, porque aqui estou explicando que são juros simples. E é exatamente isso. Você vai sempre utilizar a taxa sobre aquele mesmo valor inicial, por ser exatamente juros simples. Então, entre a data 1 e a data 2, você teria juros também de R$10. Totalizando R$20, então ele resgataria no final 120. Para cálculo dos juros, eu coloquei aqui uma das maneiras que a fórmula pode aparecer, maneira que eu utilizei aqui em todo o nosso curso, que diz que o juro J é a multiplicação capital C, ou valor presente, vezes a taxa I, vezes o prazo N. Então, essa é a primeira fórmula que vocês têm de decorar. Aqui eu assumi essa taxa em fator unitário, vou mostrar daqui a pouco como isso funciona na prática no exemplo. E aqui o nosso prazo N obrigatoriamente tem de estar na mesma unidade da taxa. Se não estiver, a gente transforma, como também vou mostrar para vocês. Neste exemplo, fala que as operadoras de cartão de crédito em geral cobram 12% ao mês por atrasos. Mas fala também que a pessoa vai pagar com atraso de 10 dias. E ele quer saber quanto que ele pagará de juros em reais. Gente, eu estipulei aqui uma forma de resolução que eu vou relembrar nesse primeiro exemplo. Eu costumo dividir em 5 etapas. E eu acho que é bem interessante e torna o exercício mais simples. Primeira etapa, ler pelo menos 2 vezes. Não vou fazer isso aqui porque é uma revisão, tem que fazer mais dinâmico. Mas a primeira vez que você lê é só para entender do que se trata. É juro simples, é juro composto, é equivalência de capitais, são prestações, é um exercício de amortização, por exemplo. Então essa primeira leitura é mais descompromissada. Você só vai tentar entender do que se trata e, se possível, ver exatamente o que ele pede. Depois você vai para ler de novo, mas aí você já vai dando nome para as coisas, que já é, na verdade, passando para a segunda etapa. Né? E aí a gente vai associar com as letras que a gente usa nas fórmulas. Eu utilizo I, N, C, J, né? Já até mostrei a fórmula agora há pouco. Então, na segunda leitura, eu vou escrevendo o que é cada coisa, com as suas respectivas unidades. Na terceira etapa, eu vou verificar as transformações necessárias. Em geral, eu olho a taxa e olho o prazo. Na quarta etapa, eu vou escolher que fórmula ou que fórmulas eu vou utilizar. Então, ensinei também uma estratégia no curso de você ir marcando asterisco naqueles termos que você conhece. Isso tendo todas as fórmulas anotadas do lado. Porque aí você vê quais fórmulas você consegue usar e qual é a melhor para resolver aquela questão. E a última etapa é que finalmente é substituir valores nas fórmulas e resolver chegar ao resultado. Então aqui, as informações que eu tenho é que a taxa de juros cobrada é 12% ao mês, escrevi aqui 12% AM, que ele vai atrasar 10 dias, então o N é 10 dias, e que o capital, que é o valor que ele usa como base para calcular os juros, é 900. E ele quer saber o J. Então já fiz 2 etapas. A terceira, transformações. Como aqui a taxa é 12%, eu coloquei como 12 por 100, que é exatamente a ideia de passar para fator unitário. Em juros simples, normalmente eu deixo em forma de fração. Até daria para simplificar, mas muitas vezes eu prefiro, por enquanto, deixar sobre 100, porque o 100 é um valor que muitas vezes corta zeros. Isso é útil, já que a gente tem que simplificar os cálculos também. Mas aqui é o grande ponto. Nós temos uma taxa ao mês e temos um prazo em dias. Minha sugestão é não mexer na taxa, porque embora em juros simples dê para fazer de maneira direta, em juros compostos eu não posso fazer isso. Então já prefiro que vocês nem se acostumem. Então a gente mexe no prazo. Posso fazer por regra de 3, um mês equivale a 30 dias, X meses equivale a 10 dias, porque eu quero passar o N que está em dias para meses. Uma estratégia direta é fazer uma pergunta do N para o I. Quantos dias tem um mês? Se a pergunta tem sentido, é só dividir pela resposta, que no caso é 30. E 10 dividido por 30, eu vou deixar também em forma de fração por enquanto. Quarta etapa, escolher as fórmulas. Até aqui, então, eu só tinha ensinado uma. Então, essa etapa ficou um pouco estranha, mas quando tivermos várias, ela é bem útil e bem importante. Então, aqui eu só tinha mesmo essa. Juro é capital vezes taxa vezes prazo. E eu consigo utilizar, porque eu quero os juros, eu tenho o capital, tenho a taxa e tenho o prazo. É uma multiplicação direta entre todos eles.
Então agora é a última etapa, substituir e calcular. O capital 900 vezes a taxa 12 sobre 100 vezes o prazo 10 sobre 30. Aproveitei para cortar alguns zeros, como eu já tinha adiantado para vocês. Cheguei que o juro deu R$ 36. O objetivo do exercício era esse, então o nosso gabarito aqui ficou na letra C. Mas ao final do período, ou a pessoa que aplicou vai resgatar um valor total, ou se foi um empréstimo, ela vai pagar um valor total. E esse valor, no futuro, nós chamamos de montante. Alguns sinônimos que vão aparecer aí nos exercícios. Valor futuro, valor final, valor a ser pago, valor devolvido, valor total resgatado, valor total de quitação. Então são sinônimos. Se aparecer no exercício, você já sabe que trata-se do que estamos chamando aqui de montante. Então ele é basicamente a soma do capital mais os juros, que já me traz uma outra fórmula, quase que conceitual. Montante, capital mais juros. Mas é possível também associar diretamente o montante com o capital sem calcular o juro primeiro. Essa última fórmula. Montante, capital, vezes 1 mais a taxa I, vezes o prazo N. É interessante que decore essas fórmulas também. O detalhe aqui é que a taxa também está em fator unitário e obrigatoriamente o N também tem de estar na mesma unidade da taxa. Vamos ver como seria isso dentro de uma questão de concurso. Nesse caso aqui, uma empresa aplicou R$ 1.200.000 a juros simples, com a taxa de 1,5% ao mês durante 3 meses e quer saber qual o montante do valor aplicado, quanto vai resgatar ao final. Então, na segunda leitura, eu pegaria esses valores e já chamaria de algumas letras. O valor aplicado ao capital, R$ 1.200.000, 1,5% ao mês é a taxa da aplicação e o prazo que ficou aplicado seria o nosso N. Mas cuidado, esse exercício ainda tinha um detalhe. Embora ele vá aplicar por 3 meses, ele quer saber o montante ao final do segundo. E essa leitura cuidadosa, 2 vezes, ajuda inclusive nisso, a não cair nesses peguinhas de prova. Então ele não quer que o N seja 3, ele quer um montante no final do segundo mês, então o N é 2. Bom, depois que eu faço isso, eu vou verificar as transformações. No caso da taxa, que está em porcentagem, 1,5%, eu coloquei 1,5 sobre 100. Com isso, já estou passando para fator unitário, que é obrigatório pela fórmula que eu coloquei para vocês. E nesse caso, o N está em meses, a taxa está em mês, não vou precisar transformar, o que não tira a obrigação de verificar. Essa é a terceira etapa. Na próxima etapa, eu vou escolher uma fórmula para resolver. Eu poderia usar direto a fórmula do montante, que eu apresentei agora há pouco, mas também tem a alternativa de jogar na forma do juro, que é mais simples. E nesse caso, ao substituir o capital, a taxa e o prazo, cheguei a 36.000. E depois somar capital mais juros, que é uma forma de chegar ao montante. Então esse montante ficou o capital aplicado 1.200.000 mais os juros do período 36.000. Ao todo, então, ao final do segundo mês, ele teria R$ 1.236.000. Por isso o gabarito está na letra B. E um tópico que não temos como deixar de comentar é a transformação de taxa. Até então eu tinha dito para vocês não mexerem, mas e se precisarmos? Então, nós temos a alternativa de fazer a transformação ou por fórmula, ou no caso de juros simples, de maneira direta. Estipulei aqui uma estratégia muito mais preocupada em ensinar como funciona a lógica da transformação, para depois, em juros compostos, ficar mais fácil. Então, aqui nesse exercício, ele pergunta qual a taxa anual que seja equivalente a 2% ao mês em capitalização simples. Então, eu chamei de que a taxa que queremos essa interrogação, nós queremos chegar nesse valor, mas eu quero que ela seja ao ano. Ele quer a taxa anual. A taxa que temos 2% ao mês, que é 2 sobre 100. O Q e o T eu sempre coloco igual a 1. E o Q tem a unidade do IQ, que é ano. E o T tem a unidade do IT, que são meses. Ponto importante aqui é colocar o Q e o T na mesma unidade. Normalmente a menor. Então, se eu tenho aqui o ano e o mês, eu transformo o ano para meses. Porque um ano tem 12 meses. E aí eu estipulei aqui uma fórmula, que a taxa que queremos é a taxa que temos vezes Q sobre T. E ao substituir, chegamos a 24% ao ano. E aqui muitos questionam, pessoal, mas era muito básico, 2% a cada mês. Então em 2 meses são 4, em 3 meses são 6, em 12 meses o ano são 24. Sim, está correto, porque em juros simples a taxa equivalente também é proporcional. Então aqui não precisaria dessa fórmula, realmente poderia fazer ou mentalmente ou por uma regrinha de 3, mas cuidado, isso vale para juros simples, não vale para juros compostos. Então lá essa estratégia vai ser bastante útil, só que a fórmula não vai ser essa.
vai ser uma fórmula exponencial. Veremos daqui a pouco. Em juros compostos, os juros ocorrerão sempre de forma cumulativa. Então, os juros que você tem em um período vão fazer parte da composição dos juros do próximo período. Então, se uma pessoa aplica R$100 a uma taxa de 10% ao ano, depois de um ano, ele vai ter um rendimento a um juro de 10% de 100, que dá 10. Que somada à própria aplicação, permitiria nessa data resgatar 100 mais 10, ou seja, 110. Mas ela não vai resgatar, ela vai deixar mais um ano. Em um ano, de novo, você tem 10%. Mas esse 10% não é mais sobre o 100, ele é sobre o 110. Essa é a lógica dos juros compostos. Então, aquele juro do primeiro período vai compor juros agora, vai aumentar o valor da base utilizada na aplicação da taxa. Então, você vai jogar 10% de 110, que deu 11. Então, ele resgataria os 110 mais 11, ele resgataria 121. Mas é interessante que a gente resolva isso através de fórmulas. Então, aqui eu já estipulei as 3 fórmulas básicas de juros compostos. Também é importante que decorem, muito especialmente essa primeira. Mas se puder ser todas, melhor ainda. Gente, o montante em juros compostos é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao fator N. E aqui, mais uma vez, a taxa em fator unitário e o N na mesma unidade da taxa. Temos ainda que o juro é a diferença montante menos capital. Na verdade, é a mesma fórmula que eu já usava, que o montante é capital mais juros, só troquei os termos de lado. E juntando essas duas fórmulas, podemos ter uma terceira que associa o juro com o capital diretamente. O juro é capital vezes 1 mais i elevado a n menos 1. Gente, aqui, sempre que possível, eu tento usar a primeira fórmula. Tá? Eu acho ela mais simples, até mais fácil de decorar. Mas, em algumas situações onde não é possível, as outras irão ajudar. Vamos ver isso em uma questão de concurso. Um contrato de prestação de serviços prevê que, se houver um atraso de pagamento, tem juros de 1% ao mês sobre o saldo devedor, ou seja, regime de juros compostos. E também tem uma multa adicional que a gente vai considerar depois. Então, o comprador pagou com atraso de 6 meses um valor inicial de 100 milhões de reais. Ele quer saber qual o valor que ele vai pagar ao final, lembrando que aqui são juros compostos. Então, essa primeira leitura me deu uma visão geral. A segunda leitura me permite dizer o que cada valor representa. Então, ele já falou que a taxa é 1% ao mês, já falou que o atraso é de 6 meses e que é sobre um valor de 100 milhões de reais. Ele quer saber o valor total, ele quer saber o montante. Aqui ainda temos o detalhe de uma multa adicional, mas deixa ela por enquanto, depois a gente considera no exercício. O fato é, já tem 2 etapas prontas. Vou verificar as transformações. 1% é 1 por 100. Que dá 0,01. Em juros compostos, diferente do juros simples, aqui eu costumo realmente dividir e trabalhar com o valor decimal. O nosso N, que é o prazo, ele está na mesma unidade da taxa, então não vou precisar transformar. Agora eu vou escolher uma fórmula para usar, vou usar aquela que eu falo que eu uso mais, que o montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. Então, substituir, em algum momento cheguei que eu vou precisar da potência 101 elevado a 6. E aqui nós passamos a ter 2 possibilidades. Ou a banca vai te fornecer a potência, que é o que acontece nesse caso, ou ela vai pedir para você calcular quando for viável fazer isso. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas de alguns valores muito comuns, e aí seus respectivos resultados e algum macetezinho que vai ajudar nesse processo. Mas esse caso aqui foi dado. Então ele já disse que 101 elevado a 6 vai ser usado o valor 1,06152, a gente obedece. E multiplicar por valores que tem muitos zeros é fácil. É só ir andando as casas para a direita, a cada casa que você anda, você corta um zero. Tá? E aí, de uma maneira bem prática aqui, nós chegamos ao montante de 106.152.000 reais. E esse poderia ser o resultado, mas cuidado, porque também tem um detalhe que eu havia comentado. Esse exercício fala que tem uma multa de 2% sobre o valor do serviço. Por que isso não é taxa de juros dentro dos juros compostos? Por que a gente não considerou antes? Porque esse valor independe do prazo, ele é só uma taxa sobre o valor. Então ele tem que ser calculado separado. Fica mais uma dica aí para vocês. Então essa multa adicional sobre o valor do contrato de 100 milhões eu calculei depois, que deu exatamente 2 milhões. E aí sim, quando ele for pagar, ele vai pagar o valor que efetivamente veio dos juros compostos, que era o nosso montante de 106.152.000, e além disso vai somar a multa de 2 milhões.
Por isso, o valor final a ser pago deu R$ 108.152.000. E o gabarito aqui estava na letra D. Bom, mas eu vou dar algumas dicas, inclusive quero agradecer porque muitas delas vieram dentro dos próprios comentários do canal. Então eu estou repassando aqui para vocês. Uma delas é muito comum você ter taxa de 10%. E aí, quando você tem taxa de 10%, ele vira 0,1. Que dentro da fórmula de juros compostos, e muitas vezes vai ocorrer até em fórmula de prestações depois, ele vira 1,1 já somado 1 mais i. E aí, se ele for elevado ao quadrado, algumas pessoas já decoram que isso aqui dá 1,21. Então, se aparecesse 1,1 ao quadrado, nem faria a conta. Lembraria que dá esse resultado, é só uma sugestão. Às vezes decoram que 1,1 elevado ao cubo é 1,331. E às vezes não precisamos nem de tantas casas, depende de cada exercício. E que 1,1 elevado a 4 daria 1,4641. Mais que isso, normalmente a banca nem pede. Quando precisa, ela fornece. Porque se fosse para fazer a continha, demoraria muito, que torna inviável a questão. Agora tem uma outra dica interessante também. É muito comum a gente trabalhar com taxas que não chegam a 10%. Ou 1%, ou 2%, ou 3%. O que acontece aqui? Quando você passasse para fator unitário, viraria 001, 002, 003 e assim por diante. E esse valor somado a 1 na fórmula viraria, por exemplo, 101, 102, 103. Também é comum que você precise elevar isso a um fator n, que seria 2, valor ao quadrado. A dica é para esse valor. Então, qual a maneira direta de chegar nessa resposta? 101 ao quadrado, você mantém o 1, aí você soma 0,1 mais 0,1, que dá 0,2, e depois multiplica 1 vezes 1, que dá 1. Como ficou com uma casa só, eu acrescento um 0 e coloco como 0,1. Vamos fazer mais alguns para vocês decorarem essa lógica, caso queiram. E um 0,2 ao quadrado, eu mantenho 1, 0,2 mais 0,2 dá 0,4, e 2 vezes 2 dá 4. Mas eu preciso pôr em duas casas, então eu ponho como 0,4 mesmo. Um 0,3 ao quadrado dá 1, 0,3 mais 0,3 dá 0,6. E 3 vezes 3 dá 9. Então eu coloco como 0,9. Funciona para todos? Sim, até o 9% funciona. Vou fazer só mais alguns. Um 0,4 ao quadrado. 1, 0,4 mais 0,4 dá 0,8. E 4 vezes 4 dá 16. Agora eu já tenho dois algarismos, posso colocar aqui. E se fosse um 0,5 ao quadrado? 1, 0,5 mais 0,5 dá 10. E 5 vezes 5 dá 25. É só uma dica que de repente facilita você não ter que fazer esse cálculo. Se não lembrar, sem problema, faz a continha, vai dar certo. Lembrando que a banca normalmente cobra quando o valor é viável fazer. Quando o valor é muito alto, em geral ela fornece. Quando o exercício quer que você calcule o montante, os juros ou o capital, a lógica é bem parecida, muitas vezes você só troca os termos de lado. Agora, quando ele pede para calcular a taxa ou o prazo, tem um detalhe a mais que eu quero revisar aqui com vocês. Então, nesse exercício, fala que em uma carta aos clientes, o investimento é oferecido para que a pessoa receba R$ 8.200 líquidos, aderindo ao investimento de R$ 5.000. Ele fala ainda que teve uma taxa imposto, daqui a pouco eu considero, mas no final ele quer que você utilize uma taxa a juros compostos e ele quer exatamente o valor da taxa. Quando eu ler a primeira vez, é só isso que eu quero entender. Leia uma segunda vez para poder estipular quais são os termos. Só que ainda temos um detalhezinho aqui. Para que a pessoa realmente tenha esse rendimento, ela vai pegar 8.200, se vão ser descontadas 250 de taxas e impostos, na verdade ela tem que conseguir resgatar um valor maior, que ao tirar a taxa e o imposto, ela chega a 8.200. E o valor que ela tem que resgatar a partir dos juros calculados é que é o montante. Então o exercício tinha esse pequeno detalhe. A taxa que eu vou ter que encontrar tem que me garantir um montante que paga o valor líquido 8.200, mas que também cubra as taxas e impostos de 250. Então tem que conseguir uma taxa em que a pessoa pudesse, a princípio, resgatar 8.450. O capital aplicado é 5.000 e ele vai deixar aplicado por 2 anos. Quer saber qual é a taxa? Daqui a gente veio para cá, tá? Então a próxima etapa são as transformações. Como eu nem tenho a taxa, não tinha o que transformar, e eu quero que essa taxa seja anual. Embora eu não conheça, eu quero que ela seja ao ano.
então não vou precisar transformar o N que já estava em anos. Bom, próxima etapa, que fórmula eu vou usar? Vou usar aquela que eu uso mais, porque eu tenho montante, tenho capital e tenho prazo. Consigo achar a taxa, a única variável aqui dentro. Ao substituir, então, eu vou ter que esse valor que eu vou precisar resgatar de 8.450 tem que ser igual ao capital 5.000 vezes 1 mais a taxa ao quadrado. Troquei os termos de lado e cheguei nisso daqui, que 1 mais a taxa ao quadrado deu 845 sobre 500. Simplifiquei por 5, cheguei que é igual a 169 sobre 100. Acontece que quando eu tenho a potência de um lado, ela vai passar para o outro lado, ou como potência invertida, seria 1 sobre 2, ou como raiz. Nesse caso, nós passamos para o outro lado como raiz. A boa notícia é que o 169 fatorado era 13 ao quadrado, e que o 100 ao fatorar daria 10 ao quadrado. Então, a gente conseguiu cortar a raiz com o quadrado deles e chegou no valor 13 sobre 10. Ou seja, que 1 mais i é igual a 13 sobre 10, aí nós viemos para cá, que 1 mais i é igual a 1,3. Passei o 1 subtraindo, virou 0,3, que já seria a resposta. Como ele quer a resposta em porcentagem, multiplicamos por 100 para dar 30%. Então, em juros compostos, se pedir a taxa, em algum momento você vai ter uma potência e esse expoente vai ser jogado para o outro lado, ou em forma de raiz, ou em forma de expoente invertido. No caso do 2, você passaria elevando a 1/2. Eu falo isso porque às vezes o exercício te fornece o resultado. E às vezes ele fornece desse jeito. Algum valor, por exemplo, elevado a 1/2. Aí você vai saber que é a mesma coisa de você tirar a raiz, tá? Que é quando você passa a potência de um lado para o outro lado. Em geral, isso só ocorre quando você quer encontrar a taxa em juros compostos. Situação diferente também acontece quando você quer encontrar o prazo. Então, nesse exercício, a pessoa quer ter um montante de 600 mil aplicando 200 mil e sabe que a taxa é 12% ao ano. Quer saber quanto tempo isso vai levar, que prazo mínimo essa aplicação deverá ter. Então, a gente pegou o montante de 600 mil, o capital de 200 mil e a taxa de 12% ao ano. Vamos encontrar o N também em anos. Bom, a transformação aqui é dividir a taxa por 100 e deixar como 0,12. Também aqui eu vou usar a fórmula que diz que montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. O montante 600 mil, capital 200 mil e 1 mais o i que é 0,12 elevado a n. Troquei os termos de lado, passei o 200 mil dividindo e cheguei aqui. 1,12 elevado a n igual a 3. O exercício poderia me dar uma tabelinha com vários valores de potência para 1,12. Aí eu pegaria aquele mais próximo do resultado 3. Mas ele muitas vezes faz isso daqui, te dá logaritmos. E tem sentido. Por quê? Porque isso aqui é uma equação exponencial, que resolve-se por teoria de logaritmo. Coloca log dos dois lados, usa uma propriedade básica de logaritmo, onde a potência você desce multiplicando o que estava aqui, ou seja, o próprio logaritmo do que ficou, 1,12, e do outro lado igual a log de 3. Isso aqui virou uma equação do primeiro grau. Vou isolar o n. Esse log de 1,12 que estava multiplicando, eu joguei dividindo para o outro lado. Cuidado, não se corta log aqui. Eu pego o log de 3 que foi fornecido, 0,477, e divido pelo log de 1,12 que também foi fornecido, 0,049. Aí o resultado deu 9,7. Então, para conseguir os 600 mil, com 9 ele não conseguiria. Então, ele deixa 10 mesmo que ultrapasse. Então, aqui ele vai conseguir atingir a meta e até ultrapassar um pouquinho se ele deixar aplicado durante 10. Então, em exercícios de juros compostos, onde ele pede para calcular o prazo, é possível que você tenha que usar essa teoria de logaritmo e, nesse caso, os logaritmos devem ser dados. Uma coisa que é muito importante, muitas vezes causa dúvida dos alunos, é quando precisar transformar taxas em juros compostos. Então, a ideia não é tão direta, eu não posso fazer de forma proporcional. Em juros compostos, 1% ao mês não equivale a 12% ao ano. Então, a minha sugestão é utilizar uma estratégia de chamar da taxa que queremos, que temos. Eu até relembrei lá em juros simples, vou relembrar de novo. E aí você vai ter uma fórmula que diz que a taxa que nós queremos é 1 mais a taxa que temos elevada a Q sobre T menos 1. Tudo em fator unitário. Então, tem aqui um exercício onde eu usei essa teoria. Ele nem fala com exercício de taxas equivalentes, mas ele fala que você tem uma taxa de 2% com capitalização mensal e ele quer saber o percentual de juros total depois de 3 meses. Então, ele quer como se fosse uma taxa trimestral.
Indiretamente, ele quer passar uma taxa de meses para trimestre. Então, a taxa que queremos é ao trimestre, deixo interrogação. A taxa que temos é o 2% ao mês, ou 2 sobre 100, que dá 0,02. O Q e o T eu sempre começo como 1 e coloco as unidades respectivas. A unidade do Q é a unidade do IQ, que é trimestre. E a unidade do T é a unidade do IT, que é mês. Aí eu transformo que um trimestre equivale a 3 meses, tem que deixar os dois na mesma unidade. E aí a fórmula que eu coloquei para vocês, que o IQ é 1 mais IT elevado a Q sobre T menos 1. Então ele vai ser 1 mais 0,02 elevado ao Q, que é 3, sobre o T, que é 1, menos 1. Virou 1,02 ao cubo menos 1. Essa continha deu 1,0612, que menos 1 deu 0,0612. Como ele quer o resultado em porcentagem, eu multipliquei por 100 e cheguei no valor 6,12%, que já é o valor ao final dos 3 meses, já é o valor trimestral. Por isso aqui ficou 6,12% ao trimestre. Gente, a dica é, precisou transformar a taxa em juros compostos, não faça de forma proporcional. Se precisar, faça de forma exponencial, e a minha ideia é usar essa fórmula. Por isso, dentro do exercício comum, se eu precisar transformar, eu prefiro transformar o N, que é de forma bem direta, do que mexer na taxa. Em geral, só mexo na taxa quando o exercício pede isso. Mas antes de passar para o próximo tópico, eu não posso deixar de comentar sobre uma exceção à maioria das regras de juros compostos. O normal é você ter uma taxa numa unidade e a capitalização obedece a essa unidade. Então, você tem uma taxa ao mês, quer dizer que todo mês você vai compor o juro que vai passar a fazer parte dos juros do mês seguinte. Se for uma taxa ao semestre, quer dizer que a cada semestre isso vai acontecer. Mais uma exceção a isso é quando ele der uma taxa numa unidade, por exemplo, aqui ao ano, mas falar que a capitalização não coincide com essa unidade, por exemplo, ao trimestre. Esse é o único caso em que você transforma a taxa de maneira proporcional, somente nesse caso quando for juros compostos. Ou seja, se você tem uma taxa de 12% ao ano, que é uma taxa de mentira, alguns autores chamam de taxa de mentirinha, e quer passar para trimestre, então você divide por 4. Porque o ano tem 4 trimestres. Tá? Então, esse 12% viraria, na verdade, 3% ao trimestre. Essa aqui é uma taxa verdadeira. E aí, como ele quer a taxa efetiva anual, ou seja, a verdadeira ao ano, porque essa aqui não é verdadeira, o 12%, você partiria da verdadeira, que é o 3%, e calcularia o equivalente ao ano. Só que aí eu coloquei uma fórmula que já faz isso meio que automaticamente. Mas o que ela faz é basicamente o que eu acabei de falar aqui. Ela junta essa lógica de você fazer a transformação inicial proporcionalmente e depois já jogar a fórmula exponencial da transformação. E aí, se você quiser decorar mais essa fórmula, ela calcula a efetiva diretamente. Mas o principal aqui era você saber que isso existe, tá? Essa lógica. É uma exceção, não costuma muito cair, mas minha consciência ficaria pesada se caísse eu não tivesse pelo menos comentado. Claro que no curso completo eu faço isso muito mais devagar, aqui é só uma revisão, mas ainda assim eu quis comentar. Se você quiser fazer do jeito que eu falei, divida primeiro pelo 4 nesse caso, e depois usa a fórmula de taxa equivalente, vai dar certo. Mas se quiser decorar mais essa fórmula, a taxa efetiva é 1 mais IN sobre K elevado a K menos 1, que só é usada nesses casos, onde você tem a taxa numa unidade e a capitalização numa unidade, em geral, menor. Se eu substituir aqui, eu vou dizer que verdadeiramente essa taxa é 12,55%. E não aqueles 12 que ele tinha falado inicialmente. Por isso aqui o gabarito estava na letra C. Chegamos agora num tópico chamado séries uniformes, que na verdade são prestações. Existem várias formas de você quitar uma dívida em mais de uma vez, ou fazer mais de uma aplicação para resgatar um valor ao final. Isso é o que vai caracterizar séries de pagamentos. Até então, a gente tinha só um valor no início, aplicação ou dívida, e pagava ou resgatava de uma vez só ao final, que é a teoria de juros e montantes, seja em capitalização simples, seja em capitalização composta. Aqui estamos em capitalização composta, tá? Tudo daqui para frente será composta, mas só que isso não ocorre uma vez só, ocorre uma sequência de vezes. E um caso bem especial, e que é o que vai ser cobrado aí provavelmente de vocês, é quando essas prestações são fixas, o intervalo entre um e outro é constante, se forem prestações mensais, paga todo mês, se forem trimestrais, paga todo trimestre,
até chegar no resultado final. Só que aí nós temos duas possibilidades. A série ser postecipada ou não. O que é uma série postecipada? Aquela que o primeiro fluxo de pagamento ou recebimento ocorre um período após o valor presente. Que aqui, inicialmente, eu vou mostrar quando você usa para amortizar uma dívida. Então, você faz uma dívida na data 0, começa a pagar na data 1, por exemplo. Isso é uma série postecipada. Faz uma série de pagamentos ou prestações, que passaremos a chamar de R, até quitar o valor total dessa dívida. Nesse caso aqui, a fórmula que pode ser utilizada é essa daqui, que o valor presente é a prestação R vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Vou dar uma dica também que foi alguém aqui dos comentários que me passou. Considerou-se um fator e chamou esse fator F de 1 mais I elevado a N. E aí a fórmula simplificou. Ficou que o valor presente é o R vezes esse fator menos 1 dividido pelo fator vezes I. Então, uma sugestão aí, né? Quero agradecer a quem colocou. Ajuda a enriquecer o canal e ajuda a tornar esse processo mais fácil. Só tome cuidado que mais à frente, quando eu ensinei sobre sistema de amortização constante, eu usei também um fator. Lá eu chamei de F minúsculo. Então não vá confundir com esse daqui, porque ele vai ser diferente. Só que nós podemos usar também essa série postecipada para capitalizar o montante. A pessoa faz várias aplicações iguais e periódicas e resgata de uma vez ao final. Aí a fórmula passa a ser valor futuro, ou VF, é a prestação R vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I. Se você decorar a primeira fórmula, eu tenho uma dica que eu vou passar daqui a pouco, para dela você encontrar todas as outras, tá? Então aguarde, daqui a pouquinho eu relembro isso com vocês. Então o primeiro caso a gente usava para pagar uma dívida, e esse caso a gente usa para resgatar o valor final. Vamos ver isso dentro de um exemplo. Aqui fala que o microempreendedor pegou um empréstimo de R$20 mil para pagar em 24 prestações mensais iguais e postecipadas no sistema Price. Gente, não se preocupe com isso aqui, porque sistema Price é um sistema de amortização que eu vou relembrar daqui a pouco. Mas eu só trato ele como sistema de amortização quando ele quer descobrir quanto teve de amortização, de juros. Quando ele só cita o Price e relaciona prestações com algum valor de dívida, ele simplesmente é uma série uniforme, porque o sistema Price trabalha com séries uniformes, tá bom? Então aqui ele virou um exercício de prestações mesmo, e não de sistema de amortização. Aqui fala ainda que o banco vai cobrar uma taxa que vai ser somada ao valor do empréstimo, então isso vai interferir no nosso valor do capital, e que a taxa cobrada vai ser 3% ao mês. Ele quer saber o valor da segunda prestação. Aqui eu já vou para a teoria. Se o sistema diz que é Price ou que tem prestações iguais, a segunda prestação é o mesmo da primeira, da terceira e da última. Então, na verdade, eu quero a prestação R. Colocando cada valor representa. O valor presente é o valor que ele vai financiar, mais aquelas taxas que ele vai financiar junto. Então, na verdade, ele já fez uma dívida de 20.660 na data 0, mesmo que ele vá pegar só os 20 mil. Já foi dito que são 24 prestações mensais e que são postecipadas, eu gosto de escrever, e que a taxa é 3% ao mês, que era a prestação R. A próxima etapa é verificar as transformações, isso também funciona aqui. Esse 3% eu vou colocar como 3 por 100, que dá 0,03. Depois eu vou usar a fórmula. Como eu estou relacionando uma dívida com a prestação, é essa fórmula aqui. Valor presente, a prestação R vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Então a gente substituiu, isolou o R, e em algum momento eu precisei do 103 elevado a 24, tanto no numerador quanto no denominador. Bom, é uma potência alta, não dá para fazer à mão. Então a banca nos deu. Falou para considerar 2,033. Então a gente teve ainda um trabalhinho de fazer essa continha aqui, mas pelo menos a potência estava pronta. E aí chegamos ao valor de que o R deu R$ 1.219,80. O valor mais próximo está na letra B, que era o gabarito, R$ 1.220. Poderia dizer que é um exercício quase que de aplicação direta da fórmula. Tinha só esse detalhezinho dos 660 que você tinha que ficar atento para não errar. Mas às vezes o primeiro pagamento não está um período depois da dívida. Ele está na própria data da dívida. Então, quando você começa a pagar na própria data em que faz a dívida, por exemplo, na data 0. Isso recebe o nome de séries antecipadas. Se o objetivo, então, for amortizar a dívida, você começa a pagar na data 0.
É o típico caso onde uma das prestações é dada como entrada. E aqui eu quero esclarecer algo que me perguntam muito. Quando é que eu sei que a série é antecipada ou que a pessoa só deu uma entrada qualquer? Gente, para ser antecipada, o valor da entrada tem que ser exatamente o valor das prestações. Se for qualquer valor diferente, então você vai subtrair ele do valor do capital, mas vai considerar as prestações da data 1 para frente, ou seja, postecipadas, tá bom? Então só é antecipada se realmente aquela entrada for uma das prestações. E a fórmula, gente? Eu posso usar a mesma fórmula que eu tinha para postecipada, só acrescentando na frente esse 1 mais i. Alguns conhecem essa fórmula, trazendo aqui para o denominador o fator n-1. É a mesma coisa. Eu coloquei assim porque é mais fácil de decorar. Lembrando que aqui a taxa tem que estar em fator unitário e tem que estar na mesma unidade do n, que passou a ser a quantidade de prestações e a forma com que é paga. A gente vai ver no exemplo daqui a pouco. Mas se você usar a série antecipada querendo capitalizar um montante, então você vai ter um montante que está um período depois da última prestação, porque começou na data 0. E a fórmula também é a mesma fórmula do VF nas postecipadas, apenas acrescida desse 1 mais i. Veja esse exemplo. Um produto é vendido à vista por R$ 1.655 ou em 3 parcelas mensais iguais, sendo a primeira parcela no ato da compra. Aqui ele diz que são antecipadas. A primeira parcela é uma prestação das 3. Se a taxa for 10% mensalmente ou 10% ao mês, quanto será cada parcela? Então ele me deu o valor do produto que ele vai comprar, 1.655, é meu valor presente, que são 3 prestações antecipadas e que a taxa é 10% ao mês. Dividimos a taxa por 100, virou 0,1, e aí usamos a fórmula, lembrando que se é antecipada, ela tem esse fator 1 mais i aqui na frente dela. E aqui, na verdade, o que a gente fez foi jogar na fórmula e resolver. Aqui nós caímos naquele 1,1 elevado ao cubo, né? Agora há pouco eu mostrei que algumas pessoas decoram que é 1.331. Mas se não decorar, faz a continha. 1,1 vezes 1,1 e o resultado de novo vezes 1,1. E no final, ao isolarmos tudo, deu R$ 605. Por isso o gabarito estava na letra B. E aqui eu coloquei algumas dicas para memorizar essas fórmulas. Então se você decora só a primeira, amortização de dívida em séries postecipadas, que relaciona o valor presente com o R. Se você decorar essa, pode usar aquele macetezinho do fator, né? Se chamarmos o fator de 1 mais i elevado a n, ele ficaria R vezes fator menos 1, dividido por fator vezes i. E aí, se você tem essa, dela você encontra as outras. Se for ainda postecipada para capitalizar o montante, você só retira esse 1 mais i elevado a n do denominador. E o que sobra é a fórmula que relaciona o VF com a prestação. Se for série antecipada, você pega cada uma dessas. Na amortização, você pega a da amortização postecipada e acrescenta 1 mais i. Se for capitalizar montante, você pega a fórmula da capitalização da postecipada e acrescenta 1 mais i. Entraremos agora em um tópico um pouco mais avançado, falaremos sobre equivalência de capitais. Embora ele tenha alguns detalhes a mais, depois que você entende essa parte, todo o resto fica mais fácil. Chamamos de capitais equivalentes aqueles que, com datas de vencimentos determinadas, levados a uma mesma data focal à mesma taxa, tiverem o mesmo valor. Na verdade, o importante aqui é saber que a partir do momento em que nós temos 2 ou mais capitais, para somar, subtrair ou comparar, levamos para uma mesma data de referência, que chamamos de data focal. Também é importante para entender essa parte, saber que o mesmo valor poderá ser capital ou montante, dependendo se você vai jogar para uma data posterior ou para uma data anterior. Na primeira possibilidade, chamaremos de capitalização, você tem um determinado valor numa data, aqui o 100 na data 5, e ele será jogado para uma data futura, para a data 9. Esse processo chamamos de capitalização, e esse valor conhecido, então, é o capital. A partir dele, calculamos o montante. Só que a Banca Cés Gran Rio gosta de chamar isso de valor presente e que, ao capitalizar, vai virar valor futuro. É a mesma coisa. Para calcular o valor futuro, usamos a mesma fórmula de juros compostos. Apenas chamamos o montante de valor futuro e o capital de valor presente. Então, seria valor futuro, valor presente, vezes 1 mais i elevado a n. Mas pode ocorrer o contrário. Você tem um valor numa data, por exemplo, 100 na data 5,
e quer jogar para uma data anterior. Então, nós vamos descapitalizar. Agora, esse 100 passa a ser um montante, ou valor futuro, e nós vamos calcular um capital, também conhecido como valor presente. Para descapitalizar, também podemos usar a forma de juros compostos, mas se eu trocar os termos de lado, fica mais prático. Então, passaria a ter que capital é o montante dividido por 1 mais i elevado a n. Ou trazendo para um termo de valor presente, esse valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Outro aspecto importante é o valor do n, que é o prazo. Ele é sempre a diferença entre essas datas. Então, no primeiro exemplo, se eu estou jogando da 5 para 9, o n será 9 menos 5, o n será 4. No segundo exemplo, se eu estou descapitalizando da data 5 para a data 2, o n será 5 menos 2, o n será 3. Vamos comentar um exemplo onde isso foi cobrado. O diretor financeiro de uma agência fez um empréstimo de 300 mil em janeiro a uma taxa de 4% ao mês. Depois de 2 meses do primeiro empréstimo, ele pegou mais 200 mil, na mesma taxa e mesmo sistema. E depois ele quitou em maio. Então é muito interessante nessa parte da matéria desenhar o diagrama de fluxo de caixa, porque se você tem vários capitais, é a maneira que você tem de organizar. E daqui eu já vou mostrar como vai ser resolvido. Então ele pegou 300 mil em janeiro, que é a nossa data 0, e após 2 meses, então na data 2, ele pegou mais 200 mil. Então o 300 mil é uma entrada de fluxo de caixa, então seta para cima, e o 200 mil também. Mas depois de 2 meses, ou seja, em maio, ele vai pagar tudo de uma vez. A lógica é, esse pagamento na data 4, que eu chamei de capital 3, ele é a soma do que eu chamei de capital 1, os primeiros 300 mil, com o capital 2, que era o 200 mil que ele pegou depois. Mas eu só posso fazer isso se estiverem na mesma data focal. E esse é o grande segredo aqui dessa matéria. Então eu vou jogar todos os valores para a data focal 4, que é onde tem o valor que eu preciso. E aí sim, quando eu estiver na mesma data, essa relação que o 3 tem que ser igual à soma dos outros dois, porque ele vai quitar as duas dívidas, ela vai poder ser usada. Como é que a gente joga para uma data focal? Capitalizando ou descapitalizando. Nesse caso, eu vou capitalizar. Então, eu vou capitalizar o 300 mil da data 0 para a data 4. Então, eu fiz aqui, né? Então, eu vou ter um n igual a 4, valor presente 300 mil, cheguei a 350.940. Depois, capitalizamos os 200 mil da data 2 para a data 4, então n é 4 menos 2, onde eu estou jogando o valor presente, calculando o valor futuro. Deu 216.320, tá? Só joguei na fórmula normal de juros compostos. E aí sim, estão na mesma data, somei os dois, e a soma dos dois é o que ele vai ter que quitar depois com o 3. Então, o 3 é a soma desses dois valores já capitalizados, que deu 567.260, valor mais próximo em milhares de reais, 567 mil. Então, o cuidado aqui é, jogue tudo para a mesma data focal e lá você consegue fazer comparações, somas ou subtrações. Isso aqui chamamos de equivalência de capitais em fluxos irregulares porque os valores são todos diferentes entre si. Nesse exemplo, fala que o empresário pegou 500 mil reais a uma taxa de 5% ao mês em juros compostos. Depois de 6 meses sem pagar, ele renegociou a dívida com desconto de 10% sobre o saldo devedor. E o que ficou da dívida, ele depois dividiu em 24 prestações mensais iguais. O nosso fluxo mostrou isso. Ele pegou 500 mil na data 0. Depois de 6 meses, ele resolveu renegociar. E aí vem um detalhe. Qual era o saldo devedor quando ele foi renegociar? Aí eu joguei para a data focal 6. Descobri quanto que esse valor de 500 mil seria na data 6. Cheguei ao valor 670 mil. Juros compostos, a taxa de 5% ao mês por 6 meses. Aí tem um detalhe que não precisaria ter, mas o exercício aqui colocou, que é o desconto que ele obteve, 10% sobre esse saldo devedor. Então chegamos ao valor de 603 mil. A partir daqui, ele parcelou. Ele vai pagar em prestações. Então nós passamos a ter fluxos regulares, mesmo com a lógica de equivalência de capitais. Então é como se o 6 passasse a ser uma data de referência, e a partir daqui eu tenho séries postecipadas, que eu começo a pagar no próximo, um total de 24, para pagar os 603 mil como valor presente. Então nós jogamos aqui na segunda parte um exercício sobre séries uniformes.
Então, nós temos a fórmula, jogamos aqui para calcular o R. E esse valor do R deu 35.653,11. E o valor mais próximo em milhares de reais, 35,6, que é o gabarito da questão. Então, nessa parte de equivalência de capitais, tome cuidado com aquelas regrinhas, né? Estabeleça uma data focal, faça o desenho do diagrama, você não vai perder tempo, muito pelo contrário, o diagrama mostra claramente o que deve ser feito, e aí você consegue resolver questões, mesmo que você tenha vários capitais envolvidos. Dentro da análise de investimentos, duas técnicas comuns são utilizadas para decidir se é viável ou não. Na técnica do valor presente líquido, você calcula um valor normalmente na data do investimento, costuma ser a data zero, para saber se o projeto é viável ou não. A lógica do investimento é, você tem um gasto na data zero e tem retornos em datas específicas. Uma maneira prática de saber se é viável ou não é descapitalizar todos esses retornos para a data zero e somar. Subtraia dele o que você investiu e o que sobra, se positivo, é o seu lucro, né? Posso chamar assim. Então, dessa forma, essa diferença é chamada valor presente líquido, conhecido como VPL ou NPV. Então, fica uma lógica bem simples. Se você descapitalizou e esse valor dos ganhos ficou maior do que o que você gastou, você vai ter um VPL maior que zero, positivo. O projeto é considerado viável e pode ser aceito. Se coincidentemente você descapitalizou e o valor atual desses ganhos ficou igual ao investimento, o VPL vai dar zero, porque ele é a diferença. Então é indiferente aceitar ou não, muitos autores dizem que nesse caso não aceita. E o VPL menor que zero ocorre quando você descapitaliza e o valor atualizado aqui fica menor do que o que você investiu. Então você está ganhando menos do que gastou, isso comparando na mesma data, que é uma lei na matemática financeira. Então esse projeto nesse caso seria inviável. Por outro lado, é possível avaliar investimento também através da taxa de retorno, conhecida como TIR ou IRR. Seria aquele valor que você igualaria os ganhos com o próprio valor investido. E aí existe o que chamamos de taxa mínima de atratividade, que normalmente é a taxa de mercado que você usaria para descapitalizar se fosse analisar pelo VPL. Então você compara a taxa que é capaz de igualar os valores, né, o atual dos ganhos, com o investimento, com a de mercado. Então, se você tiver uma taxa de retorno maior que a de mercado, ou maior que a atratividade, o projeto é viável. Se elas são iguais, é indiferente, e se a taxa de retorno é menor que aquela de atratividade, então ele é inviável. Um detalhe é que se você usa uma técnica ou outra em sistemas mais simples, onde você só tem ganho, só tem um investimento, a conclusão é a mesma. Quando é viável por um método, também é viável por outro. Entramos agora no sistema de amortização. Primeiro entender que é um sistema usado para ir reduzindo a dívida até, via de regra, ela zerar, ela ser quitada. Isso pode ser feito de maneiras bem diferentes. Então, num primeiro momento, se eu quiser analisar como um sistema de qualquer tipo, eu vou simplesmente pensar pela lógica. Existe uma dívida, normalmente na data zero. Quando for feito um primeiro pagamento, parte dele serve para juros, parte efetivamente amortiza a dívida. Isso está relacionado à taxa aplicada sobre o saldo que você devia. Então, o que sobra ao tirar do valor pago os juros é o que efetivamente amortiza a dívida. Aí você subtrai o valor que você devia com o que amortizou, sobra um saldo devedor atualizado. Sobre esse saldo devedor atualizado, você vai aplicar a taxa para achar o juro da próxima parcela. Subtrai o valor pago menos o juro, sobra a amortização. Pega o valor que você devia menos a amortização, atualiza o saldo devedor, até zerar. Só que temos alguns casos que são muito comuns, normalmente costuma cair em concursos. O sistema francês ou Price e o sistema de amortizações constantes. Então vamos falar desses dois. Em relação ao sistema francês ou Price, ele tem prestações iguais, seguindo a lógica das séries uniformes, normalmente postecipadas. Então, se eu quisesse, por exemplo, pagar esse empréstimo de R$ 210,65 em 3 parcelas, primeiro eu calcularia as prestações pela fórmula das séries uniformes, às vezes isso até já é dado, nesse caso deu R$ 100. E usaria a lógica. Na data 1, o juro é a porcentagem, que é 20% sobre o valor da dívida, que vai dar R$ 42,13. Dos R$ 100 pagos, se eu tirar os R$ 42,13, sobra de amortização R$ 57,87.
Se devia 210 e subtrai 57, a diferença é o saldo devedor atualizado logo após o pagamento dessa prestação. Na data 2, calcula 20%, só que desse valor atualizado, a dívida já é menor, que reduz o valor dos juros. Mas a prestação é fixa. Prestação menos juros te dá uma nova amortização, que então se torna maior. E aí, se você subtrai esse saldo menos amortização, você tem um saldo atualizado. E você faz isso até zerar, se você precisar fazer todo o plano de pagamentos. Mas em questões de concurso, em geral, a gente não precisa fazer o plano inteiro. Vai apenas fazer até onde o exercício pede. Então, olha esse exemplo. Um cliente está tentando simular um financiamento e pode pagar uma primeira prestação de R$ 2.669,33. Se o banco utiliza o sistema Price ou francês, então, na verdade, essa primeira prestação é igual a todas as outras. As prestações são fixas. Ele vai pagar em 60 meses, mas quer amortizar R$ 1.469,33 na primeira parcela. E o que ele quer, então? Ele quer saber o valor máximo que ele vai pegar. Ele quer exatamente aquele valor da dívida que ele vai poder assumir, que eu chamo aqui de VP0. O que eu tenho da data 1? O valor da prestação que foi dada. Sei que o juro é 1% do VP0, mas por enquanto não dá para calcular, mas ele me deu amortização. E a gente sabe que se eu somar amortização mais juros, tem que dar a prestação. Conheço a prestação, conheço a amortização, isolo o J, encontrei o valor de R$ 1.200. Como eu sei que o juro tem que ser a taxa vezes o saldo anterior, ou seja, 1% de VP0, e sei que ele é 1.200, eu estabeleci uma relação que agora me permitiu encontrar o valor da dívida. Ou seja, 1 sobre 100, que é 1%, vezes a dívida VP0, tem que dar 1.200. Passei o 100 multiplicando, então a dívida que ele pode assumir será 120 mil, é o valor em reais que ele pode receber. Então nós não precisamos fazer a tabela inteira, usamos a lógica de que amortização mais juros é prestação, usamos a lógica de que o sistema Price a prestação é fixa e chegamos no valor que ele pediu, que é exatamente esses 120 mil reais. Lembrando que aqui é uma revisão, no curso completo a gente tem muito mais detalhes, eu faço mais exemplos sobre isso. Aqui é para dar uma repassada geral, para relembrar algumas coisas, ou dar uma noção mínima aí para quem não conseguiu estudar tudo antes da prova, ser capaz de tentar resolver as questões mesmo assim, com essa explicação rápida que eu estou fazendo aqui. Outro sistema muito comum é o sistema de amortizações constantes, também conhecido como SAC. A lógica do sistema de amortização não muda, tá? A gente sabe que se eu somar amortização mais juros tem que dar prestação, que o saldo devedor é sempre o saldo anterior menos o que amortizou e que o juro é sempre a taxa sobre o saldo anterior. Isso não muda. Só que no sistema de amortizações constantes, a amortização é sempre igual e ela pode seguir essa fórmula básica, o valor da dívida VP0 dividido pela quantidade de prestações. Então, nesse exemplo, se o empréstimo for 300 para pagar em 3 vezes, a amortização é 300 sobre 3, que dá 100. Aí, se a gente montar o plano de pagamentos, partindo do valor da dívida na data 0, na data 1 o juro pago é 20% da dívida, 20% de 300, que deu 60. A amortização é fixa, é 100. Então, eu tenho que pagar uma prestação que, ao mesmo tempo, sirva para pagar os juros e a amortização. Ela é a soma. Então, 100 mais 60 deu 160 de prestações. Mas qual o saldo devedor atualizado? Os 300 menos a amortização. Então, viraria 200. Quando eu for fazer o juro do próximo, o 20% já não vai ser sobre os 300, vai ser sobre o 200, que deu 40. Com a amortização constante, 100, eu vou somar e vou chegar numa prestação menor, 140. Então, a característica aqui é que a prestação vai diminuindo. E você usa essa lógica até zerar se você quiser fazer todo o plano de pagamentos. Mas nem sempre precisa fazer todos. Conheça essas regras para resolver questões como essa. Aqui o banco oferece um empréstimo de financiamento de R$ 120 mil pelo SAC, que é uma das formas de escrever o sistema de amortização constante, e fala que é por 12 meses. A taxa é 1% ao mês e ele quer saber o valor da segunda prestação. Gente, na data 0 ele tem uma dívida de 120 mil, então a amortização seria esse valor dividido pela quantidade 12. Vai ter que amortizar 10 mil. Mas na data 1 ele vai pagar uma certa prestação que tem juros mais amortização. Só que eu não vou precisar calcular, porque ele quer na data 2, ele quer a segunda. A única coisa que eu preciso da data 1 para calcular depois o juro na data 2, que eu vou precisar mesmo, é o valor atualizado. A boa notícia é que aqui o valor atualizado depende só da própria amortização.
Então, se eu pegar os 120 mil e tirar a amortização, já é o saldo devedor no final da data 1. Esse saldo devedor da data 1 é que eu vou utilizar para calcular o juro da data 2, porque é sempre sobre o saldo anterior. Então, na data 2, ele vai aplicar 1% aos 110 mil, que deu 1.100. Também já sabemos que a prestação é a soma da amortização mais juros. Um detalhe é que aqui eu evitei chamar de R, eu passei a chamar de S. Porque o R a gente está muito acostumado a usar quando as prestações são fixas, na série uniforme. E aqui ela não é uniforme. Não é errado chamar de R, mas eu não quis confundir. Tá? Então o S é a soma da amortização, que é fixa, mais os juros na data 2. Aí eu descubro o valor da segunda prestação, que deu 1.100 mais 10, deu 11.100. Resposta na letra D. Dentro do sistema de amortização constante, eu acho interessante você saber como calcular algumas coisas numa data qualquer. Porque se forem muitas, não dá para fazer uma a uma. Isso também poderia ocorrer no sistema Price, mas lá é menos comum, porque acaba que o cálculo fica meio complexo. Aqui não, as bancas costumam cobrar. Então, o saldo devedor numa data T qualquer é o saldo inicial menos a amortização constante vezes exatamente o período do que eu quero calcular. Se eu terminei de pagar a prestação 12, então eu jogo T igual a 12. É o saldo exatamente imediatamente após o pagamento dessa prestação. Para facilitar as demais formas, eu chamei aqui o N menos T mais 1 de fator F, porque ele aparece bastante. Então eu posso dizer que o juro do período é a amortização vezes o fator F vezes a taxa. Fica uma fórmula mais simples. Que a prestação de um período qualquer é a amortização vezes 1 mais o fator vezes a taxa. Sabendo, claro, que a amortização é o saldo inicial, valor da dívida, sobre M. E se a gente souber essas formas, resolve algumas questões de maneira mais rápida, como essa. A pessoa financiou 10 mil em 10 vezes, a taxa é 4,9% ao mês e o sistema é de amortização constante. Ele quer o valor da sétima prestação. Então, aqui o que eu fiz foi pegar a fórmula pronta. A prestação que eu chamei de S na data T é a amortização vezes 1 mais fator vezes taxa. Tem um errinho, vou corrigir aqui. Então, gente, a amortização é o valor da dívida 10 mil pela quantidade de prestações 10, que deu 1.000. O fator é N menos T mais 1. Então, o N é o total de prestações 10. O T é a que eu quero a sétima. E o 1 é da fórmula. Então, deu 4. E aí, eu só substituo aqui, que o S7 é a amortização 1.000 vezes 1 mais o fator 4 vezes a taxa em fator unitário, que é 4,9 por 100. Só resolver isso daqui, eu já tenho diretamente o valor da sétima prestação, R$ 1.196. Lembrando que se aqui eu não soubesse essa fórmula, eu ia ter que calcular pelo menos o saldo devedor até a sexta para calcular o juro a partir daí. Com a fórmula se tornou mais prático. Estamos quase fechando, tá, o nosso assunto. Vamos falar aqui sobre descontos. Desconto é o abatimento em um título. Então, se você tem uma nota promissória que vai vencer daqui a um tempo e vai ao banco, você antecipa o recebimento, mas recebe menos. Essa diferença entre o valor nominal do título, que é o valor que ele teria no vencimento, com o que você recebe, é o que o banco descontou. Né? Então, se a pessoa chega com um título de 1.000 e recebe 800, é porque o desconto foi 200. Só que esse desconto pode ser baseado tanto no valor inicial, que a gente chamou de valor atual A, nenhuma relação com aquele A do sistema de amortização, tá? Não confundam. E o valor ou pode ser calculado sobre o valor nominal. Se eu calculo sobre o valor atual, eu tenho desconto racional. Ou se eu calculo e aplico a taxa e o prazo sobre o valor que está no título, que é o valor nominal, nós temos o desconto comercial. O mais comum na capitalização simples é o comercial, então a gente estuda o comercial simples, e o mais comum em capitalização composta é o racional. Então, em geral, a gente trabalha com o racional composto. O desconto comercial simples tem algumas formulazinhas. Ele é o valor nominal do título vezes a taxa vezes o prazo do desconto ou da antecipação, taxa em fator unitário, prazo na mesma unidade da taxa. Ele é o valor nominal do título menos o valor atual que a pessoa vai pegar. E se eu quiser relacionar o valor atual com o do título, o valor atual é o valor nominal do título vezes 1 menos a taxa vezes o prazo. Este desconto também é conhecido como desconto por fora. Uma observação é que às vezes pode ser cobrada uma taxa sobre o valor do título, né? Isso aqui a gente costuma chamar de taxa administrativa. Quando isso ocorre, temos uma variação do desconto comercial simples, muitas vezes chamado de desconto bancário.
A minha sugestão nesses casos é fazer o desconto comercial simples normalmente e depois acrescer ao desconto, calculado separadamente, a porcentagem sobre o valor. E o desconto no final vai ser a soma dos dois. Esse desconto serve tanto quando você antecipa um título e recebe um valor menor, mas também serviria quando você paga antecipadamente e aquela instituição te oferece um desconto por isso. Então aqui uma pessoa pagou um título que venceria só daqui a 5 meses e obteve uma taxa de desconto comercial simples de 1,2% ao mês. Ele me deu o valor de desconto de 300 e quer saber quanto que a pessoa pagou. Gente, nesse caso aqui eu não tenho o valor do título, então vamos calcular. Nós temos um N, que é o prazo de antecipação de 5 meses, uma taxa de 1,2% ao mês e o desconto de 300. Lembra sempre de observar essas transformações. A minha taxa que está em porcentagem eu vou passar para fator unitário, mas vou deixar em fração. Lembra que capitalização simples eu prefiro deixar assim. Então 1,2% é 1,2 por 100 ou sobre 100. E o nosso N já está na mesma unidade da taxa, a gente sempre verifica, mas nesse caso eu não vou precisar transformar. Então joguei nessa fórmula, desconto comercial é N vezes I vezes N, a fórmula para vocês decorarem também. E aí isolando o N eu cheguei em 5.000. Agora ficou fácil. Se ele tinha 5.000 e o desconto foi 300, ela pagou a diferença, pagou 4.700. Por isso o gabarito aqui está na letra D. Em relação ao desconto racional composto, eu tenho uma ótima notícia. Ele é simplesmente uma descapitalização. Então apenas adaptei aquela fórmula, que já era a fórmula de juros compostos adaptada, trocando os termos de lado, onde a gente tinha que o valor presente era o valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N. Aqui só trocamos os termos. O valor atual é o valor nominal dividido por 1 mais I elevado a N. O desconto é sempre o valor nominal menos o atual, e a gente pode associar como se fosse uma forma de juros compostos. Que o desconto racional é o valor atual vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Se você lembra como descapitalizar, praticamente você consegue resolver qualquer questão de desconto racional composto. Como esse exemplo, uma empresa vai antecipar as 2 últimas parcelas de um financiamento e ele sabe o valor das parcelas no vencimento, é como se fossem títulos. Optei por fazer aqui como realmente forma de desconto, mas é na verdade uma descapitalização. Joguei esse primeiro valor da data 1 para a data 0, aquela fórmula que eu coloquei para vocês de desconto, deu 8.400. Peguei essa segunda, também joguei, só que da data 2 para a data 0, joguei na fórmula do desconto racional, que é a descapitalização mesmo, e deu 8.000. E na hora de pagar, ele vai pagar esse valor já com os descontos, 8.400 mais 8.000, que deu 16.400. Então aqui o gabarito era a letra C. Embora esteja concluída a revisão de matemática financeira propriamente dita, no edital está previsto também progressões. Então eu tive que incluir aqui mais esse finalzinho só para relembrar algumas coisas. Existem progressões de maneiras gerais, mas aqui eu vou destacar 2 que são muito cobradas. Progressões aritméticas, conhecidas como PA, e progressões geométricas, conhecidas como PG. É considerada uma progressão aritmética quando você subtrai um termo pelo anterior e esse resultado é fixo, é constante. Então se eu subtrair A2 menos A1, dá o mesmo resultado se eu subtrair A3 menos A2, A4 menos A3, e esse termo constante chamaremos de razão e indicaremos pela letra R. De maneira muito similar, se eu tenho um primeiro e somo a razão, então eu vou ter um valor da segunda. Se a segunda eu somo a razão, eu tenho a terceira e assim por diante. Dentro da progressão aritmética, a gente tem algumas fórmulas, mas aqui eu vou destacar 2 na revisão. No curso completo, você encontra as demais. Mas aqui com essas 2 a gente resolve bastante coisa. E essa talvez seja a principal, a fórmula do termo geral. Então um termo qualquer dentro dessa progressão aritmética é a soma do primeiro termo com o fator n menos 1, onde o n é qual termo que eu quero, vezes a razão r. Mas temos uma outra fórmula que é interessante conhecerem, que a soma dos n termos de uma PA é o primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. E vamos ver um exemplo sobre essa matéria. No primeiro dia de agosto foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa, no segundo dia 184, e aqui fala que a cada dia tem 4 reclamações a mais que o anterior. Então quando você tem um termo constante se somando, isso é uma progressão aritmética. E ele me deu muitas informações importantes. Ele falou que no primeiro dia são 180, então ele me deu o A1. Ele falou que a cada dia você soma mais 4, então ele me deu o R.
E a gente sabe que ao todo são 31 dias. Então, meu último termo ele vai ser o 31º. Então, eu vou usar um N como 31, porque eu vou precisar do último termo. Tá, e já vou adiantar. Por que eu vou precisar do último termo? Porque ele quer a soma de todas as reclamações e a fórmula da soma dos termos de uma PA é exatamente somar o primeiro com o último, multiplicar pela quantidade e dividir por 2. A única informação que eu ainda não tenho é exatamente esse último valor. Então, eu vou calcular. Nesse caso, como são 31 dias, o último termo é o A31. Ele é a soma do primeiro, 180, mais N menos 1. Então, se ele é o 31, é 31 menos 1, vezes a razão, que é 4. Substituindo e calculamos, descobrimos que o último valor é 300. A partir daí, jogamos na fórmula da soma, primeiro valor 180 mais o último 300, vezes a quantidade de valores 31 dividido por 2. Resolvemos, chegamos à soma 7.440. Então, o gabarito aqui está na letra B. Uma outra progressão muito comum é a progressão geométrica. Nela, o quociente entre cada termo a partir do segundo e o anterior é constante. Então, se eu tem uma sequência A1, A2, A3, se eu dividir o A2 pelo A1, tem que dar o mesmo resultado se eu dividir o A3 pelo A2, o A4 pelo A3 e assim por diante. E essa divisão comum gera um termo que chamaremos de razão e indicaremos pela letra Q. Então, de maneira muito parecida, se eu conhecer a razão em um dos termos, por exemplo, o primeiro, se eu multiplicar o termo pela razão, eu encontro o A2. Se eu multiplico pela razão, eu encontro o A3. Se eu multiplico o A3 pela razão, eu encontro o A4. E assim por diante. Importantíssimo conhecer a fórmula do termo geral da PG. Então, tá aqui. Meu AN é o meu primeiro termo A1, multiplicado pela razão Q elevado a N menos 1. Também temos várias fórmulas, mas para revisão eu escolhi duas. Essa que é a mais importante e uma que é a soma dos termos da PG finita. Ela é o A1 vezes a razão Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. E ele tem uma outra variação, que é o AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1, que dá a mesma coisa. Se o Q for 1, então a soma passa a ser apenas N vezes A. Muito pouco comum, porque o Q igual a 1 significaria uma PG constante, ou seja, valores fixos. E aqui uma questão onde foi utilizado isso. Aqui ele pede a soma dos 5 primeiros termos de uma PG. E ele me dá a sequência. Então, ele me dá o A1, que é 2 sobre 9. Ele quer a soma dos 5, então o N é 5, mas eu preciso encontrar a razão. Então, eu vou dividir um termo pelo anterior, tanto faz. Eu optei por dividir o terceiro pelo segundo, porque tem uma fração só. Ou seja, eu dividi o 2 por 2/3. E a divisão de frações, você mantém a primeira delas, que é o 2 sobre 1, multiplica pelo inverso de 2 sobre 3, que é 3 sobre 2. Resolvendo, a razão será 3. Dá até para conferir, tá? Se eu multiplicar 2/9 por 3, dá 2/3. Se eu multiplicar 2/3 por 3, dá 2. E assim por diante. E a partir daqui eu usei a fórmula, que o S sim, que é o A1, 2 sobre 9, vezes a razão 3 elevado ao N, que é 5, menos 1, dividido pela razão 3 menos 1. Né? Tem aqui que trabalhar com a fração, mas aqui é a matemática básica. No final, chegamos ao resultado, só da aplicação da fórmula, que deu 242 sobre 9, e o gabarito está mesmo na forma de fração. Então, o resultado aqui na letra E, 242 sobre 9. Eu quero fechar com uma questão em que envolve as duas coisas. Na verdade, ele quer saber se é progressão aritmética ou geométrica. E ele deu aqui uma relação. Eu percebi algumas questões assim na banca Sesgran Rio, então fiquem atentos para esse tipo de coisa. Em geral, ele quer que você substitua alguns valores e a partir deles tire lá suas conclusões. Então, ele deu aqui um termo, e até então não sabemos se é PA ou PG, apenas que esse termo pode ser utilizado para qualquer valor de N. Então, o que a gente fez? Pegou o N igual a 1, substituiu aqui no 4 vezes 2 elevado a 3N menos 1 o N por 1, e chegou no 2 elevado a 6, que eu preferi deixar em forma de potência, porque daria um número muito grande. Fiz a mesma coisa com N igual a 2, substituí nessa mesma expressão, cheguei no 2 elevado a 9. E depois, para o N igual a 3, cheguei no 2 elevado a 12. Eu tenho que fazer pelo menos 3 valores, porque eu quero comparar. Será que a subtração do segundo menos o primeiro é igual a do terceiro menos o segundo? Ou será que a divisão do segundo para o primeiro que é igual à divisão do terceiro para o segundo? É aí que eu vou saber se é uma PA ou uma PG. E aí, quando a gente está em forma de potência, eu sugiro testar a PG primeiro. É mais provável que seja. Então, o que a gente fez? Pegou aqui a sequência, 2A6, 2A9 e 2A12,
e dividiu 2/9 sobre 2/6, né? Na verdade, bases iguais, conservei e subtraí, deu 2 ao cubo. Mas quando eu dividi o terceiro pelo segundo, também deu 2 ao cubo. Então eu concluí que o quociente entre um valor e o anterior se manteve constante, que é característica da progressão geométrica. Então daqui eu já sabia que era uma PG. Mas e a razão? Esse valor fixo, resultado das divisões, já é a razão, ou seja, 2 ao cubo. Só tive que calcular que 2 ao cubo dá 8, descobrimos que é uma PG de razão 8. E por isso o gabarito aqui está na letra E. Sei que acabou ficando um pouco corrido, é muita coisa para revisar, mas acho que eu consegui trazer a essência do que nós estudamos no curso e o mínimo aí para a preparação para a prova. Acho que serviu tanto para quem estudou e quis relembrar, quanto aqueles que não conseguiram estudar tudo, mas queriam ter pelo menos uma noção de cada conteúdo. Continue acompanhando o canal, ele vai continuar trazendo muita coisa interessante que serviria não só para esse concurso, mas para vários outros, ou para a vida de vocês, se for o caso. Desejo a todos uma ótima prova.